comecei uma palavra hoje de manhã e nós vamos dar continuidade a ela. Nós agora no mês de maio estamos começando numa campanha chamada Quem Ama Traz Mais Um. Fala assim comigo, quem ama, traz mais um. Então eu comecei pela manhã compartilhando Mateus 22, 37, 40, que diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, o que nós conversamos um pouquinho de manhã, eu vou fazer um breve resumo. Se você não assistiu a palavra, vai no YouTube, no Spotify, assiste, para que você possa entender o que nós vamos dar continuidade aqui agora de noite. E não existe coisa mais importante na nossa vida do que a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente. Só que também nós vivemos hoje num mundo muito corrido, muito bagunçado, muito agitado, com muitas vozes. E o que nós temos percebido é que nós temos nos distraído. Temos nos distraído daquilo que é mais importante. Então, segundo a Bíblia, essa é a coisa mais importante. Jesus mesmo afirma isso, né, algumas vezes, que a resposta, né, de um relacionamento profundo com Ele era o amor a Deus, amar a Deus, conhecer Deus, caminhar com Deus. Só que, infelizmente, a nossa era moderna, eu posso chamar ela de era da distração. Tudo te distrai, tudo tira seu foco, tudo tira sua energia, tudo rouba a sua energia. Né? A era do TDAH, você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você está fazendo outra. Né? Quantos aqui não levantam a sua mão, fizeram o teste para saber se você tinha TDAH no Google? Né? E se você fez o teste, possivelmente você saiu de lá com uma pulga atrás da orelha. Acho que eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Só que o que as pesquisas têm mostrado é que nós estamos vivendo, sim, numa era de muita informação e de muito desfoque. Muitas coisas chamam a sua atenção e parece que você não consegue chegar até o final daquilo que você propôs para a sua vida. Então, nesse excesso de telas, excesso de vozes, excesso de demandas, o mundo moderno oferece, então, essa abundância de informação e estímulos, mas pouca profundidade de conexão verdadeira e pouca constância. Então, a pergunta que eu fiz hoje de manhã não é com o que você está ocupado, mas sim o que você tem deixado de lado porque você está distraído. O seu propósito, o seu chamado, o seu relacionamento com Deus, aquilo que realmente importa. E eu tenho pensado sobre essa palavra já tem um tempo, e uma frase ecoou no meu coração: a maior ameaça não é o pecado escandaloso, mas a distração silenciosa. Aquilo que de pouquinho em pouquinho, aquela raposinha, aquela goteirazinha, aquele buraquinho que começa pequenininho, aquela situação que começa pequenininha e que vai crescendo, crescendo e tomando e ocupando um espaço grande na sua vida, tirando você desse lugar de ser alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, que busca Ele com sinceridade, que busca Ele todo dia. De manhã eu compartilhei foi tão engraçado que várias pessoas vieram me dar dicas depois da palavra. Eu compartilhei que desde os meus 17 anos eu descobri um hipotireoidismo e tomo um remédio todo dia. Para quem não sabe, hipotireoidismo você tem que tomar um remédio em jejum e ficar de 20 a 30 minutos todo dia em jejum. Então ele fica ali do ladinho da minha cama com um copo de água sempre. E teve alguns dias, recentemente, quando eu comecei a pensar sobre distração, eu falei, gente, será que eu tomei meu remédio? Mas, meu Deus do céu, mas será? E aí eu pensava e comecei a contar quantos comprimidos tinha para saber se eu tinha tomado o bendito do remédio. E eu falei, gente, isso está errado. Aprenda uma coisa, o seu cérebro é o órgão que gasta mais energia no teu corpo. Então, tudo que o cérebro pode colocar no seu inconsciente, o que é o inconsciente? Aquilo que você faz de forma automática. Você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, você não precisa pensar o caminho, você sabe o caminho. Você sai da sua casa e vai para a escola, e vai para a faculdade, vem para a igreja, você não precisa pensar muito, na verdade. Quando você vê aí, passou no sinal vermelho? Nem sei. E o quebra-mola? Nem vi. Ou seja, coisas que entram no nosso automático e nós não conseguimos mais prestar atenção. Então eu falei, Ruth, está errado isso. Então agora eu faço uma sequência de 4 respirações profundas, cheiro a flor, sopro a vela e aí tomo meu remédio, de forma consciente. E quantas coisas nós temos feito de forma inconsciente,
E quantas coisas têm silenciado a voz de Deus dentro de nós, e quantas coisas têm nos afastado daquilo que é mais importante. Então, nós de manhã falamos exatamente sobre isso, que a coisa mais importante é que você possa estar fazendo de forma consciente, todos os dias, conhecendo, amando e buscando o Senhor. Ele precisa ser sua prioridade, amém? Numa escala de prioridades não existe coisa, não existe nada, não existe ninguém que seja mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Seu marido não é mais importante que Deus, seu filho não é mais importante que Deus, porque você só será um bom companheiro, uma boa companheira, um bom pai, uma boa mãe, se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E dando continuidade ao que Mateus fala, daquilo que é mais importante, ele vem falando então que ame o seu próximo como a si mesmo. E exatamente a parte 2 da minha palavra é: não se distraia do amor ao próximo. Então nós aprendemos agora que nós não podemos nos distrair do amor de Deus. E eu quero falar sobre a segunda parte desse mandamento, amar as pessoas. Porque o amor verdadeiro, ele não é teórico, ele não é da boca para fora, ele é movimento. Fala assim comigo: amor é movimento. Se você não se movimentar em direção às pessoas que você ama, como essas pessoas vão saber que você verdadeiramente ama elas? Amor é movimento, amor é atitude, amor é intenção. Então, o amor, ele precisa ser aquele amor que te chama para fora, que te acolhe, que te convida, que importa com a dor, que não é sua também. E esse amor, ele precisa ser vivido. Ele só é vivido de uma forma verdadeira e saudável quando você aprende a amar a si mesmo. É ou não é? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amar a si mesmo fala que você entende a sua identidade de um filho e uma filha amada de Deus. Você entende quem você é. E você se trata com amor, com graça, com carinho. Você é alguém que investe em você mesmo, que gasta tempo e energia em crescendo, aprendendo, que não fica preso às suas dores. Amar a si mesmo fala que você não se negligencia nem se rejeita. Porque se você faz isso com você, você vai fazer isso com os outros. Não é verdade? É um espelho. Aquilo que você, assim como você tem tratado os outros, significa que é a forma como você se trata. Então, baseado nesse princípio que você é alguém que se ama, eu quero te dizer que o amor ao próximo, ele também nasce de uma alma curada e restaurada. Se você está com dificuldade para fora, olha como você está para dentro. Dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade nos seus sonhos, dificuldade em correr atrás das coisas que Deus tem para você, em cumprir o seu propósito. Olha para como está o seu interior. Porque quem não se ama não consegue sustentar esse amor pelo outro por muito tempo. A gente vai parar. Em algum momento do caminho você vai parar. E hoje, nós também vivemos o que os neurocientistas chamam de pandemia do egoísmo. Né? Qualquer coisinha que vai acontecer, primeiro 2 coisas que acabam no mercado: papel higiênico e água. Não é? Um desespero que as pessoas ficam, né? E dentro dessa pandemia do egoísmo, muitas vezes nós também estamos muito centrados nas nossas próprias necessidades, nas nossas próprias dores. Só que Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo, sirva o próximo como você se serve. Esse equilíbrio ele é muito importante para que você encontre realmente um lugar que ecoa, sabe, na terra, aquilo que o Espírito Santo já mandou a gente fazer. Porque a eternidade é o nosso destino, amém? A eternidade é o seu destino, tem sido isso que você busca? Mas é aqui na terra que é o palco de você colocar em prática a sua fé e o amor. Será que você vai ter que amar o próximo lá no céu? Como você precisa amar o próximo aqui? Eu acho que não. Eu acho que é aqui, que é realmente o palco, o caminho, que a gente precisa colocar em prática esse mandamento. Então, 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2 diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, pois as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais e serão ingratas e profanas. Parece que está falando do nosso 2025, né? Parece que esse versículo foi próprio para o que nós estamos vivendo hoje.
Então, Timóteo está dizendo que nos últimos dias ia ser muito difícil esse amor ao próximo, olhar para o outro. Eu ia ficar muito centrada nas minhas necessidades, nas minhas próprias dores, nas minhas próprias questões. Existe um ditado que eu ouvi muito na minha família: farinha pouco, meu pirão primeiro. Expressa bem esse egoísmo do nosso cotidiano. Sabe, essa mentalidade de escassez, deixa eu guardar o meu, deixa eu pegar ali um pouquinho para mim, né? O medo de perder, o medo de faltar. Só que a política da Bíblia, hoje vamos dizer assim, a Bíblia funciona de outra forma. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. Então, quando a gente pensa numa campanha Quem Ama Traz Mais Um, eu quero te perguntar uma coisa: o quanto você tem amado os seus vizinhos que estão perdidos? O quanto você tem amado a sua família que ainda não conhece o Senhor? O quanto você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? E nós estamos nos distraindo, porque é tanto problema, é tanta preocupação, é uma agenda atolada. São situações N que nós vivemos na nossa vida. Sobra tempo para amar o outro na sua agenda? Sobra tempo para servir o outro na sua agenda? Sobra tempo para você orar pelo outro? Para com essa conversinha fiada: estou orando por você. Que irmão, ora, isso é pecado. Eu oro na hora para não esquecer. Você não anota na minha listinha, no meu notes, para eu não esquecer. Porque a gente tem uma mania de dizer: eu vou orar por você. E o quanto você tem orado verdadeiramente quando você fala? Então eu criei uma aliança comigo. Eu paro e oro agora. Em nome de Jesus, Deus abençoa fulano de tal. Faz, age, acontece. Tem um pedido na nossa lista de oração, já oro na hora. Não espero para depois, não. Porque a nossa vida está tão agitada que nós estamos sendo muito escassos em amar o outro, em amar as pessoas. Mateus 24, 12 diz assim: a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. A maldade se espalhará tanto que o nosso amor vai se esfriar. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que amam ao Senhor têm uma carga extra de amor ao próximo. Se você estiver alinhado, buscando ao Senhor dia a dia, com seu devocional em dia, com sua busca, com um coração que busca incessantemente por mais de Deus, sempre vai ter para você amar o próximo. Nunca vai faltar, meu irmão. Não vai faltar. Não vai faltar. E eu quero te dizer uma coisa: que quando você vê e você não faz nada, tô neutro, tô vendo ali que o irmãozinho está passando por uma dificuldade, tô fingindo que eu não tô vendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não é neutralidade, isso é omissão. E como igreja, nós temos que parar de nos omitir com o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa se levantar. E eu quero te dizer uma coisa: a Sara Recreia é uma igreja que ama em abundância. E eu tenho experimentado isso nesses últimos dias que nós vivemos com meu pai. Eu tenho falado para ele: pai, o quanto o Senhor é amado. O quanto as pessoas se preocupam com você. Eu lembro que a Letícia, pequenininha, ela virava para a gente e falava assim: por que as pessoas me amam tanto? E ela falava, ela colocava a mãozinha assim: por que as pessoas me amam tanto? Esse é o amor da igreja. Um amor que sobra. Sabe, um amor que não falta. E eu quero te fazer uma pergunta: você já se sentiu amado pela igreja? Levanta sua mão, já sentiu? Já sentiu que alguém se importa verdadeiramente com seus problemas? Você já sentiu, né, família? Vocês já sentiram? Que pessoas se importam com você, com as suas dores. E a gente não pode ser omisso a isso. Sabe que muitas vezes a primeira Bíblia que as pessoas leem é o nosso amor por elas. É o nosso amor por elas que vai atrair elas até o Senhor, ao conhecimento de quem Deus é. E tem uma história que eu sou apaixonada na Bíblia, a história do bom samaritano. O sacerdote e o levita, então conta lá em Lucas 10, que o sacerdote e o levita viram e passaram. Eles não foram inocentes, eles foram omissos. Eles tinham títulos, mas sabe que para mim eles não tiveram compaixão naquele momento de parar a agenda atarefada que eles tinham para olhar para o necessitado. Então o bom samaritano, rejeitado socialmente, saiu pronto de casa.
Ele saiu pronto. A Bíblia fala que o samaritano era desprezado socialmente, mas ele tinha com ele azeite, vinho e ataduras. Isso mostra que ele não se importava com títulos, que ele não se importava com o que as pessoas estavam pensando. Mas ele saiu pronto. Vai que alguém precisa, eu estou pronto. E eu quero desafiar você, Sara Recreio, esse mês é um mês que nós vamos estar prontos. Nós vamos estar prontos em amar as pessoas, em acolher as pessoas, em orar pelas pessoas, em dizer para elas, vem para cá, aqui tem aconchego, aqui tem comida, aqui tem oração, aqui tem acalento. A igreja precisa ser esse lugar, amém? A igreja precisa ser como esse bom samaritano. Lá nos versículos 33 e 34 de Lucas 10, diz que ele então veio um samaritano. E quando viu o homem, sentiu uma profunda compaixão. Fala assim comigo, profunda compaixão. Nós precisamos sentir uma profunda compaixão das pessoas que estão aí. Eu não sei quantos acompanharam o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Eu voltei de Belo Horizonte. Na quinta-feira eu fui pregar na Sara Nossa Terra de Belo Horizonte. Preguei e voltei. Peguei o último voo para o Rio de Janeiro. Vocês não têm noção de como estava o avião. As pessoas vindo por o que aconteceu ontem. Eu falei, Pai amado, só tinha gente perdida. E eu vim meditando nessa palavra que eu já ia pregar. Eu falei, meu Deus, o que a gente pode fazer para essa geração, para mostrar para eles que existe um caminho, que o inferno é de verdade. Sabe, que o céu é muito melhor. Que existe uma vida cheia de amor, que eu não preciso ser outra pessoa. Eu posso ser quem verdadeiramente o Senhor me criou para ser. E eu fico pensando que sofrimento que deve ser essas pessoas que precisam viver uma outra identidade para se sentirem amadas e aceitas. Enquanto nós bastamos ser a imagem e semelhança de Cristo. É tão mais leve. Meu coração se encheu de profunda tristeza. Eu falei, Senhor, possamos ser bons samaritanos. E lá no versículo ele continua, então ele foi até ele, tratou dos seus ferimentos com vinho, azeite e os enfaixou. Depois colocou ele o seu jumento, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, e ainda deixou tudo pago. Eu quero te dizer uma coisa, querido, quando você entende que o seu dinheiro serve para servir os outros, nunca vai faltar para você. Não vai faltar para você. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com os meus pais eu serei uma ofertante extravagante. Que nunca falte recursos para eu abençoar. Tem um enterro aqui, tem um problema ali, tem um remédio aqui, tem uma situação ali. Esteja pronto para usar todos os seus recursos para termos compaixão uns dos outros. Assim como o bom samaritano, Sara Recreio, hoje é um convite para cada um de vocês. Você não precisa de título. Você não precisa ser pastor, líder de célula, diácono, ter ido para revisão de vidas. Você não precisa ter nada, você simplesmente precisa ser bom. O bom samaritano não tinha títulos, mas ele era bom. E que nós possamos ser que nem eles. Andar sempre prontos. Azeite, vinho e atadura. Nós somos esse salva-vidas. E o Evangelho já te deu esse azeite, já te deu essas ataduras. Nós precisamos usar no caminho que o Senhor nos colocar. Como é que eu posso não me distrair desse amor ao próximo? Como eu posso estar focado nisso? Primeiro, volte a enxergar as pessoas. A distração nos cega da dor do mundo, da dor alheia. Você está tão preocupado com o seu umbigo, com seus problemas, com as suas feridas, que você não olha para o lado. Tem uma história que aconteceu aqui comigo. Esse irmão já me perdoou. Eu saí um dia para buscar as crianças no América Shopping, acho que eu já compartilhei essa história, eu já contei em alguns lugares. Só que eu sou meio ceguinha, né? Eu tô de lente, mas, por exemplo, eu sei que tem gente na última fileira, mas eu não sei quem é. Não enxergo o rosto das pessoas. E aí meu pai me liga, filha, você estava no shopping? Eu estava. Poxa, você passou por fulano, não falou com fulano. Pai, eu não enxergo. Né? Pai, eu não enxergo. Por que fulano não veio falar comigo então? Né? Mas eu comecei a pensar, às vezes a gente está tão dolorido, a gente está tão cheio de dores, tão cheio de preocupação, que a gente não quer ver, a gente quer ser olhado. A gente quer ser olhado. Não tem problema. Se ninguém está te olhando, não vai embora não. Pede ajuda. Vem cá, pastor. Igual hoje, eu fiquei aqui até 1h pouca da tarde atendendo.
Foram pessoas que falaram, me vê, eu estou com dor. Olha para mim. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, não vá embora. Se a gente não vê a sua dor. Peça ajuda. Porque muitas vezes nós estamos distraídos, nós estamos preocupados com outras coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando a gente encontra, quando a gente vê, o nosso coração se enche de amor e a gente se compadece, a gente consegue ajudar. Então peça aos olhos espirituais para perceber as dores das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Não se distraia olhando só para as suas próprias dores, mas um dia que você não for visto, vocês fazem um compromisso comigo de pedir ajuda? Amém? Não vá embora porque ninguém viu a sua dor. Faz sentido o que eu estou falando? Você já teve vontade de ir embora porque as pessoas não valorizaram a sua dor? Eu sei que já. Mas peça ajuda. Cutuque. Vai lá igual essa mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, já tinha gastado tudo que tinha. E ela enfrentou uma multidão, ela estava impura, e ela chegou, ela tocou, falou, Jesus me vê. Olha para mim. Nós precisamos voltar a enxergar as pessoas. Segunda coisa para você não se distrair desse amor profundo ao outro. Porque o amor exige ação. Você precisa desenvolver um ouvido, um acolhimento e uma intercessão. Ouvir não é apenas escutar. Ouvir é olhar nos olhos e falar assim, eu estou te vendo, a sua dor é a minha dor. Sabe, eu compadeço do seu problema. Estamos juntos. Precisamos então quebrar o ciclo da indiferença. Já reparou que nós estamos indiferentes para muita coisa? Já reparou que hoje uma pessoa que passa mal na rua, você tem medo de parar? Eu tenho medo de parar. Uma pessoa que passa fome, você tem medo de parar? Eu tenho medo de parar. O quanto que a nossa sociedade hoje está deixando a gente indiferente. Mas em nome de Jesus, o amor que não se manifesta, ele é só intenção. Vamos orar para que o Espírito Santo hoje quebre toda a indiferença do nosso coração, amém? Para que a gente possa ver o outro. Terceiro ponto, pratique o trazer mais um com intenção e compaixão. João 13, lá no versículo 35, diz assim, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João, vamos ler junto? Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, quando você ama, você está provando ao mundo, eu sigo Jesus. Jesus é a fonte da minha vida. Jesus é o centro da minha vida. Eu sigo Jesus. Então, em 1 João 3,18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Mas de quê? Não é essa versão? Acho que a minha está errada então. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Mas em ação e em verdade. Porque amor sem obras é um discurso vazio. Vazio. Não adianta de nada. Fé sem ação é omissão espiritual. É ou não é? Sim. Se a sua fé não for ativa, se a sua fé não gerar transformação, se a sua fé não tocar você e não tocar o outro, você tem fé? Sinto muito, não tem. Então, nesse mês, queremos te desafiar, porque quem ama convida, quem ama compartilha, quem ama traz mais um, quem ama se importa com quem está sofrendo do seu lado. E eu quero te dizer uma coisa, graças a Deus pela nossa igreja. Enquanto eu preparava essa palavra, meu coração, sabe, gente, muito obrigada. Por cada mensagem, por cada palavra, por cada oração que vocês tiveram com a gente esses dias. Sabe, eu estou tomada por essa palavra porque eu sei que nós sabemos viver isso. Vocês sabem viver isso com a gente. E nós sabemos viver isso com vocês. Mas hoje chegou o dia de vivermos isso com quem está lá fora. Com quem está perdido nas trevas. Com quem está cheio de remédio, de depressão. Com quem quer dormir para não acordar nunca mais. Com jovens que estão se cortando. Com jovens que estão nas drogas. Esses dias eu recebi uma ligação desesperada dizendo, pastora, me ajuda. Eu perdi uma pessoa da minha família para as drogas, o que eu faço? Querido, nós temos caminho, nós temos solução. E nós estamos amparando essa família, amando essa família e aconselhando essa família. E em nome de Jesus, nós vamos
retomar essa pessoa de volta, porque foi criada dentro da igreja, tem princípio, tem valor, tem semente. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, eu quero chamar o louvor, sair desse lugar de só olhar para as nossas agendas cheias, para os nossos compromissos, para os nossos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, querido, não adianta fazer um monte de coisa. E quando o Senhor chegar, você se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Esse é o nosso desafio. Em nome de Jesus, nós não vamos nos distrair. Nós vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E buscar a Deus não fala de quantidade nem de velocidade, mas fala de constância. Todo dia o seu coração deseja conhecer mais o Senhor. Todo dia o seu coração deseja entender o que o Senhor tem para você. E todo dia você deseja que a sua vida toque outras vidas. Que o seu amor possa ser um canal para que pessoas cheguem aqui e sejam transformadas. Quero te convidar a ficar de pé. Jesus, ele curava no caminho. Ele libertava no caminho. Ele amava no caminho. Muitas vezes nós achamos que, quando eu for pastor, então quando eu abrir minha célula, então quando Deus me der aquela bênção que eu preciso, então eu vou começar a amar as pessoas, eu vou começar a cuidar das pessoas, eu vou começar a olhar para as pessoas. Não. Com pouco que você tem do Senhor hoje, você já pode amar as pessoas. Você já pode chamá-las para a sua célula, você já pode chamá-las para a igreja, você já pode convidar elas para conviver junto com você. Entenda uma coisa. Nós muitas vezes achamos que a gente precisa estar pronto para amar as pessoas. Que a gente precisa ter dons, ter títulos. Não. A parábola do bom samaritano lá mostra pra gente que não. A gente não precisa estar pronto. Depois eu vou pregar de novo. Eu preguei há uns anos atrás essa palavra do bom samaritano, explicando o que é atadura, o que é azeite, o que é o vinho. Nós precisamos estar prontos. E eu quero te dizer uma coisa. Quero te perguntar uma coisa. Você está aqui porque alguém te amou. E a primeira coisa, eu quero que você possa fechar os teus olhos e fazer uma oração de gratidão por essa pessoa, porque ela te amou tanto, que ela repartiu com você aquilo que ela estava conquistando em Deus. Você pode agradecer a pessoa que te amou? Quem é essa pessoa que te amou? Muitas vezes foi uma pessoa simples. Não foi Cláudio? Foi Igor, não foi Bia? Se essa pessoa não tivesse amado, vocês teriam dado conta de passar por tudo que vocês passaram? Não. Se eu não tivesse sido amada, eu não teria dado conta de passar por tantas dores e lutas que nós enfrentamos. E eu quero te desafiar. Faça uma oração abençoando essa pessoa agora. Quem foi essa pessoa que te amou? Quem foi essa pessoa que falou, fica sozinho não? Vem aqui, eu tenho azeite, eu tenho vinho, eu tenho atadura. Vem aqui, eu tenho uma família. Vem pra cá, não fica sozinho não. Sai daqui hoje e manda uma mensagem para essa pessoa, agradecendo essa pessoa. Abraça essa pessoa. Profetiza sobre essa pessoa. E agora eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração e perceber tudo aquilo que tem te distraído de você amar as pessoas. São suas próprias dores, são seus próprios problemas. Cansei de gente, pastor, é tão difícil. É difícil sim. Relacionamento tira você da zona de conforto, sim. Relacionamento te leva para a cruz, sim. Te leva para você conhecer mais o Senhor, sim. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Existem 2 mandamentos: amar o Senhor e amar as pessoas. O que você vai responder quando você chegar diante do Senhor? Você amou o seu próximo como a ti mesmo? Será que você... será que você teve compaixão dele? Senhor Deus, não queremos chegar de mãos vazias diante do Senhor. Não queremos. Pelo contrário. Por onde formos, queremos dizer quem Tu és e o que o Senhor pode fazer. Onde formos, queremos dizer quem Tu és.
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Manda essa verdade. perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Nós não queremos, Senhor O Deus, desejo de te adorar. deixar de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, Primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos Canta, diga, canta com todo o coração. perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Nós não queremos, Pai, nos distrair nesse mundo, O Senhor. desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. O segredo da vida é conquistar o que o céu mais ama na terra: pessoas. Pessoas. E eu quero dizer, igreja, quando a gente fala que nós somos uma família, nós somos de verdade, porque eu sinto isso, você sente? Nós amamos uns aos outros. Nós nos doamos uns pelos outros. Sabe, eu tenho vivido, eu sou tão grato a Deus por cada um de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, tem uma geração que está morrendo lá fora. De jovens, de famílias, de homens e mulheres. Que precisam que você se levante dizendo: eu tenho azeite, eu tenho palavra, eu tenho amor. Será que você pode dizer: Deus, eis-me aqui, me envia as pessoas que estão desesperadas, me envia as pessoas que estão precisando. Senhor Deus, coloca no nosso coração um amor por essas pessoas. Coloca, Senhor Deus, em nosso coração um desejo de fazer mais para elas, um desejo de alcançá-las assim como o Senhor nos alcançou. Senhor Deus, nós não queremos, Senhor Deus, chegar no céu sozinhos. Nós queremos chegar no céu cheio de sementes que deram fruto, que se converteram, que te conheceram, Senhor. Por isso, Pai, nos cura de toda indiferença, Senhor Deus, e renova a nossa paixão pelas pessoas. Eu quero te dizer, querida, em nome de Jesus, você aceita esse desafio. Esse mês você vai amar como você nunca amou. Esse mês você vai se doar como você nunca se doou. E é quando a gente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Ele vai começar a enviar. E eu quero te dizer uma coisa: você já está pronto. Existe unção sobre a tua vida, existe azeite sobre a tua vida. Pode falar, pode ir, pode amar. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Nós não vamos nos distrair. Levanta as tuas duas mãos, faça um compromisso com o Senhor. Deus, eu não vou me distrair. Eu vou amar tanto as pessoas, eu vou amar tanto as pessoas que eles vão desejar te conhecer.
Eles vão desejar o meu Deus, eles vão desejar o meu Senhor. Oh Deus, eu faço um compromisso de não ficar de boca fechada. Eu faço um compromisso de dobrar os meus joelhos e orar pelos meus vizinhos, pelos meus pais, pelos meus filhos, de orar, Senhor Deus, pelos meus colegas de trabalho, de evangelizar, de convidar eles. Oh Deus, nós nos comprometemos, Pai, que esse vai ser um mês de uma colheita sobrenatural, como nós temos profetizado domingo após domingo, de almas, pessoas que te conhecerão através das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você vai amar tanto, que as pessoas vão desejar o Deus que habita em você. Você vai amar tanto, que as pessoas vão te perguntar: o que você faz para ser tão feliz? O que você faz para me amar de graça? Eu não tenho nada para te dar. O amor de Deus, Ele não espera nada em troca, nada. Não ame esperando nada em troca. Ame esperando levar pessoas para o céu junto com você. Amém, Sara Recreio. Nós vamos esvaziar o inferno e encher o céu. Por isso, não deixe de convidar as suas amigas para estar com a gente no dia 17. Não deixe de levar visitantes para a sua célula. Não deixe de amar as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só pra te adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Amém, graças a Deus. E uma forma prática da gente fazer isso é você hoje convidando uma mulher para estar com a gente no dia 17. Como é que funciona? Você vai falar que existe um evento na sua igreja e que você vai estar orando por necessidades dela. Está escrito assim, ó: se você pudesse tocar em Jesus hoje, o que você pediria a Ele? Escreva aqui seu pedido de oração. Nós vamos orar por você com carinho. Então você vai deixar, ó, a parte de cima com a pessoa, tem aqui a programação, todas as informações, e isso aqui ela preenche e te devolve. Você vai deixar, vai trazer nos próximos cultos e nós vamos colocar ali para orar por essas pessoas. Isso aqui é uma ferramenta realmente que Deus colocou, que eu creio, colocou no nosso coração, que eu creio que vai tocar muitas pessoas. Pastor, eu quero convidar 3. Pega lá no fundo com a nossa liderança, com a nossa equipe, para que você possa estar abençoando mais e mais mulheres e realmente fazendo um avivamento aqui nesse dia 17 de maio, amém? Em nome de Jesus. Você está pronto para Deus te usar? Olha, eu estou sentindo que você está saindo daqui tão cheio de amor. Eu vou orar por isso nessa hora. Mas vai ser tanto amor, você vai ser tão cheio que as pessoas vão procurar: o que está acontecendo contigo? Por que você está tão feliz? Por que você está tão bonito? Você está tão diferente? Vai falar assim: eu vou te explicar, foi Jesus que mudou minha vida. Vem conhecê-lo, vem comigo, vem para a igreja, vem para a célula, vem para a minha reunião, vem cola comigo, que com certeza vai ser um sucesso. Deus vai fazer isso na sua vida também, amém? Quem aceita esse desafio de ser tão cheio do amor de Deus, que isso vai ser perceptível para as pessoas que estiverem perto de você, amém? Feche seus olhos nesse momento. Deus, eu te peço agora, Deus, a tua palavra fala, Deus, que nós somos a luz do mundo, que a nossa luz deve brilhar, que nós devemos levantar e resplandecer. Deus, que cada pessoa que está nesse lugar aqui, Deus, possa estar realmente sendo cheia, Deus, de luz, da luz que vem do Senhor Jesus, que nós possamos brilhar e as pessoas verem em nós as grandes obras que o Senhor tem feito, que a paz que existe em cada coração aqui, Deus, seja notória, que as pessoas possam olhar para a gente, ver que nós mudamos, faz o rosto de cada um aqui resplandecer. Nós somos a esperança desse mundo, a esperança dessa geração. Conta conosco, conta com a Sara Recreio, Deus. Nós estamos prontos para ir e realmente mostrar Jesus para as pessoas que estão precisando tanto de uma resposta, de um abraço, e precisando conhecer esse amor tão gracioso que o dia nos alcançou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, porque paz com Deus é importante. Você vai ter paz com Deus, vai ter a paz de Deus e vai ter paz com os homens. Nessa semana o inimigo não vai poder tocar em você. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Existe uma igreja que ora por você. Existe cobertura espiritual sobre você. E
porque hoje você foi cheio do amor de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você e queria que você respondesse bem alto. Como é que vai ser a sua colheita? Ah, não ouvi não, gente, mais forte. Como vai ser a sua colheita? Quem ama? Quem ama? Amém. Eu abençoo você para isso. Que Deus te abençoe. Seja cheio dessa presença e leve Jesus para onde que você for. Amém. Não sai daqui sem passar na nossa cantina e termos momentos de comunhão com essa família maravilhosa. Deus te abençoe. Te aguardo terça, 20 horas, no nosso culto da fé.